Amém, graças e paz, igreja. Quero te convidar, você abrir aí a sua Bíblia. No livro de Gênesis. Gênesis capítulo 9, a partir do verso 13, amém? Amém? Quem achou, dá um glória aí. Amém. Diz assim a palavra do nosso Senhor no livro de Gênesis, capítulo 9, a partir do verso 13. O meu arco coloquei nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, e me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e com toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais um dilúvio para destruir toda a carne. Estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar da aliança que tenho sobre a terra. Aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração ao longo dessa semana, quando eu comecei a preparar o sermão de hoje pela manhã, foi a aliança. E tem muito a ver com o que daqui a pouquinho a gente vai estar participando na mesa do Senhor. A Bíblia ela fala de algumas alianças, e eu queria falar de duas somente. Quando a gente vem para o culto de ceia e a gente toma junto ali do cálice e do pão, na verdade a gente está dizendo que nós temos uma aliança, né? Quando a gente troca o nosso cálice, e eu estava falando isso esses dias, eu nunca tinha visto isso de trocar o cálice. Da região de onde eu venho, isso não é comum. E logo que eu cheguei na região dos lagos, que eu fui no primeiro culto e que teve ceia, e o irmão veio para pegar o meu cálice, quase que eu dei um tapa na mão dele. Tira a mão daqui, pegando o meu cálice. Não era comum, não fazia parte da nossa cultura. E quando eu comecei a entender o intuito do que é o trocar do cálice, algo tremendo aconteceu na minha vida, porque isso demonstrou que eu crio uma aliança com o meu irmão. Porém, o que a gente precisa meditar, assim como quando Deus ele fala dessa aliança que Ele fez comigo e com você, assim quando eu troco o meu cálice, eu olho dentro dos seus olhos e digo: olha, meu irmão, eu tenho uma aliança contigo. Isso vai muito mais além do que o simples gesto de trocar esse cálice. Essa aliança, ela precisa ser maior do que esse gesto singelo ou simplório. Precisamos de verdade ter uma aliança uns com os outros. E assim nos tornaremos mais fortes, mais resistentes, mais persistentes, quem sabe, naquilo em que é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. É muito interessante porque quando a gente vai na palavra que nós acabamos de ler, e Deus ele fala que Ele iria colocar o arco da aliança, para que todas as vezes que Ele visse aquele arco, Ele se lembrasse da aliança que Ele fez com você. Só que a gente se esquece disso, né? E a gente inclusive ensina errado para os nossos filhos. Quando aparece o arco da aliança lá, quando chove e faz sol ao mesmo tempo, a gente chama aquilo de arco-íris. E aquilo não é um arco-íris. Íris, na verdade, é o nome de uma deusa africana, que aqui no Brasil, lá na África, ela é chamada de deusa das águas. Aqui no Brasil, algumas religiões a tratam de
Iemanjá. Íris é o nome dado a essa entidade por algumas religiões africanas. E Satanás, ele deturpa tanto as coisas que ele pegou algo que é de Deus e colocou o nome de uma entidade. E quando aparece o arco da aliança no céu, em vez da gente chamar os nossos filhos e falar: olha, Deus ele está mostrando para mim e para você, e ele está se lembrando de que nós temos uma aliança. E a gente chama o nosso filho e diz assim: olha lá o arco-íris. Lá no final existe um duende com um pote de ouro na mão. Foi assim que eu aprendi na escola. E eu tenho certeza que muitas crianças ou muitos adultos que aqui estão também ouviram essa história e também aprenderam dessa mesma forma, que no final daquele arco-íris existe lá um gnomo, né, com um potinho de ouro, e quem alcançar o fim do arco-íris, então iria alcançar a fortuna. E a gente não ensina as nossas crianças hoje, muitas das vezes nem dentro da nossa casa e nem dentro das escolas bíblicas dominicais, nem dentro dos cultos, o sentido real dessa aliança que Deus mostra para mim e para você. Interessante é que a gente não vê o arco-íris todos os dias, e também não são todas as vezes que chove e que está um mormaço de sol, ele também não aparece. Vocês já perceberam isso? Eu creio que aparece quando Deus quer. E o fato do arco da aliança estar lá no céu é para mostrar para você que Deus tem uma aliança contigo. Se a gente for falar aqui de outras alianças, né? Quem é casado aí, na mão esquerda, você tem um anel feito de ouro e que nós chamamos de aliança. Essa aliança, ela simboliza alguma coisa. Quando você olha uma pessoa que você não conhece, imediatamente você vê esse anel dourado no dedo, você sabe que essa pessoa é casada e que ela tem uma aliança com uma outra pessoa. Toda aliança instituída e criada por Deus, ela não foi criada para ser quebrada ou rompida. Quando a gente coloca esse anel no nosso dedo e no dedo de uma outra pessoa, ou melhor, né? Quando a gente coloca esse anel no dedo de alguém e alguém coloca esse anel no nosso dedo, isso significa que essa aliança, ela não deve ou não deveria ser quebrada, ser partida, nunca. Mas isso não acontece. Infelizmente, nós temos o mau hábito de quebrar as nossas alianças e as alianças por nós constituídas, com os homens e infelizmente também com Deus. O homem, ele insiste, depois de mais de 2.500 anos da palavra sendo pregada, o homem ainda insiste em quebrar as alianças entre nós e Deus. Ontem lá no Cepali, a palavra que o pastor Jário deu, e ele falou assim: Deus, ele não confia na gente. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E quando a gente para pensar e a gente começa a ler a Bíblia, Deus, ele sabe que nós somos falhos e que nós vamos quebrar a aliança, mas ele ainda assim continua em seguir te amando. Ainda assim ele continua em seguir, em colocar o arco da aliança para que você veja que existe uma aliança. Que por mais que nós, seres humanos, temos nos esforçado muito e temos até nos tornado em especialistas, né, em quebrar, em romper essa aliança, Deus, ele está dizendo para mim e para você que ele jamais irá romper a aliança que ele tem com você.
Lá no livro de Isaías 53, a peça agora me remeteu a esse versículo, diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, ele jamais irá te abandonar. Muito pertinente, né? A mãezinha veio, a primeira coisa que ela fez, colocou um casaco. É isso que mãe faz. Mas infelizmente existe mãe que abandona sim os seus filhos. E Deus, ele diz pra gente nessa palavra que ainda que a sua mãe e o seu pai te abandone, ele jamais irá te abandonar, por causa da aliança que ele conquistou, que ele criou. O último louvor, né? Ele falou aqui de... Eu ainda não entendo, né? Cadê o pessoal do louvor? Eu ainda não entendo, né? O que eu fiz para merecer. Eu continuo não entendendo. Porque não há merecimento em nada do que eu ou você possa fazer para a gente merecer esse enorme e generoso amor que Deus derrama sobre a nossa vida todos os dias, dia após dia. Deus, ele derrama sobre a nossa vida esse amor incondicional que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue entender. E a gente mesmo assim insiste em romper, em quebrar as nossas alianças. Quando eu era pequeno, na minha casa era proibido a palavra promessa. A gente não podia falar, não, eu prometo que eu não vou fazer, eu prometo isso ou prometo aquilo. Porque eu acho que as pessoas mais sábias, elas também têm um entendimento que nós não temos a capacidade de manter uma promessa por muito tempo. A gente rompe as nossas promessas, a gente rompe as nossas alianças. E aí a gente vem para um domingo matinal de Santa Ceia do Senhor. E isso aqui simboliza uma aliança. Eu não posso me estender muito hoje. Eu tinha muita coisa para falar a respeito de aliança entre Deus e os homens, entre Deus e a terra. Mas duas coisas que eu queria frisar, e eu queria que você colocasse no teu coração nessa manhã. Eu queria até que você pudesse levar isso junto com você durante esse domingo, e que você pudesse pensar sobre isso. A primeira, que é a aliança criada entre nós e Deus, criada por Ele. Eu preciso repensar e rever todos os meus conceitos, porque não é normal nós insistirmos, né, em quebrar essa aliança. Eu quebro essa aliança todas as vezes que eu conto uma mentira, todas as vezes que eu tento enganar alguém, ou todas as vezes que eu faço algo que não deveria, todas as vezes que eu cometo um pecado contra o Senhor, todas as vezes que a iniquidade que há em cada um de nós, ela aflora, ou ela insiste em aflorar. Existe um termo, né? Todas as vezes que eu tento descer da cruz. Sabe quando você leva aquela fechada no trânsito? E aí você xinga? Isso aconteceu comigo agora há pouco tempo. Todas as vezes que você faz algo que não deveria diante do Senhor, você está dizendo para Ele, olha, vamos quebrar aqui mais um pedacinho dessa aliança. Vamos tirar só um pedacinho, bem pequeno, não vai fazer falta. E aí acontece isso hoje, amanhã você fala uma mentirinha lá no trabalho porque chegou 5 minutos atrasado. No outro dia você comete um pecado, fala algo que não deveria. E essa aliança que é assim como essa aliança que a gente coloca no dedo, né? É um círculozinho fechado. E a gente vai quebrando ela e partindo ela aos poucos.
E o outro ponto que eu queria deixar é que se a gente faz isso com Deus, e obviamente não deveríamos, devemos repensar e rever todos os nossos conceitos acerca dessa aliança que Deus instituiu para comigo e com você. E temos que começar a olhar com outra ótica e entender o seguinte: essa aliança, ela não foi feita para ser quebrada. Ainda que eu insista nisso, eu preciso rever os meus conceitos, dar talvez, um 180 graus em tudo que penso e faço e seguir em outro caminho. E aí é o segredo da palavra conversão. É andar por um caminho diferente. Mas quando eu me converto, eu venho à casa do Senhor, mas continuo praticando as mesmas coisas, insistindo em quebrar essa aliança. Quando eu venho aqui no domingo de manhã e eu troco o meu cálice com alguém, e muitas das vezes a gente olha dentro do olho desse irmão e diz assim: olha, irmão, eu tenho uma aliança contigo. E aí eu fico pensando, se eu quebro as alianças que eu tenho com Deus, como que eu vou manter uma aliança contigo que é homem assim como eu? Eu provo para você que eu tenho uma aliança contigo, não é na hora em que eu troco o cálice, é na hora que o seu calo aperta e eu posso te estender a mão e te socorrer. Eu provo para você que eu tenho uma aliança contigo na hora em que você está passando talvez o pior momento da sua vida, e talvez você seja a pessoa que Deus vai levantar para socorrer o teu irmão, aquele que lá no domingo de ceia você trocou o teu cálice. Mas sabe o que às vezes a gente faz? Eu estou ocupado demais, eu estou cansado demais, eu não tenho tempo para as coisas de Deus, a casa nela toma todo o nosso tempo, eu preciso trabalhar. Sabe quando o telefone toca 2 horas da manhã? Como é que você acorda? Quando o telefone toca de madrugada, você já pensa em alguma coisa, alguém morreu. Mas às vezes esse telefonema é de alguém somente precisando de uma palavra. E aí eu preciso que você se lembre do domingo de manhã, quando você trocou o cálice com teu irmão e disse para ele: olha, nós temos uma aliança. Sabe quando você vai na casa do irmão e percebe que ainda não chegou o dia do pagamento? Não sei se acontece só comigo, mas às vezes você chega na casa do irmão e você percebe que não chegou ainda o dia 5 e que o armário lá desse irmão não está tão cheio quanto deveria. E aí você pensa assim: poxa, o que eu posso fazer? Lembra do domingo de manhã, que você vem para a ceia e troca o seu cálice com ele. A aliança que eu tenho com você e que você tem comigo, ou que deveríamos ter, ela é muito mais do que somente a gente trocar o cálice. É muito mais profundo, e Deus, Ele está olhando a profundidade das nossas alianças, o tamanho dessas nossas alianças. Existe um dito que diz que o cordão de 3 dobras, ele não rompe nunca. Então, que a partir de hoje, pelo menos na minha vida, que as minhas alianças não sejam feitas somente com 1 ou 2 dobras. Se dizem que o cordão de 3 dobras não se rompe nunca, então a partir de hoje as minhas alianças serão feitas com 3 dobras, para que elas não se rompam. Nós tivemos uma peça aqui agora, falando de super-herói. Ninguém aqui está dizendo que somos super-heróis e que não vamos romper mais as nossas alianças, mas a gente precisa pelo menos se esforçar por não rompê-las. As alianças que temos nós para com o Senhor, nós para com Deus, e a aliança que eu tenho contigo. O quão bom seria,
se as alianças criadas entre os homens não fossem rompidas, quanta diferença nós faríamos no lugar em que a gente vive. O significado dessa palavra aliança, para mim, tem um peso muito grande na minha vida espiritual. Muito. E eu repenso sempre, quando eu crio uma aliança com alguém, o tamanho da responsabilidade que eu tenho por manter essa aliança intacta. É assim dentro da minha casa. Eu zelo há 19 longos anos de lutas, de batalhas, de sofrimento, de choro e também de muitas alegrias, por manter a aliança que eu tenho com a minha família, com a minha esposa e com a minha filha. Eu preciso zelar por isso. Eu preciso trabalhar para que essa aliança se mantenha firme, saudável. Eu preciso de vez em quando levar essa aliança para dar um polimento, para dar um retoque, porque com o passar do tempo, ela começa a ficar sem brilho, né? Aí você leva lá a sua aliança lá na loja e fala, pô, dá um polimento aí, porque eu quero ver esse brilho voltando, assim como era quando nós colocamos ela no nosso dedo. A gente precisa polir os nossos relacionamentos. E é muito bom quando a gente está junto, né? Na festa, no churrasco, né? Alguns irmãos aqui me conhecem, sabem que eu gosto muito de um churrasco. Então, se você fizer um na sua casa e me convidar, certamente eu irei. E isso é uma forma da gente polir o nosso relacionamento. É estando junto, é estando perto, trazer para perto, caminhar junto, ter momento ali de distrações, ter momento de lazer. Mas a gente também pule os nossos relacionamentos quando a gente chama o irmão e fala assim, irmão, vamos lá na minha casa, eu estou precisando de uma oração. Ou vamos fazer um culto lá na minha casa. Ou então simplesmente chega aí, traz um violão, vamos fazer um louvor. São formas da gente polir o nosso relacionamento. Mas a gente também consegue lustrar bastante esses relacionamentos quando a gente está no aperto. O grande problema é que às vezes não são as pessoas que não se disponibilizam em ajudar, são as pessoas que não têm condições de pedir socorro, de pedir ajuda, de falar, olha, hoje eu estou precisando de oração. Pegar o telefone, né? Hoje nós temos aí as redes sociais, temos o WhatsApp. Você não tem às vezes a condição de mandar um zap, né, para o irmão e falar, irmão, hoje eu estou pegado aqui, cara, preciso que você ore por mim. Hoje está difícil. Hoje eu não sei como é que vai ser. Eu não sei se eu vou conseguir vencer esse dia. Eu estou passando por uma dificuldade e eu preciso de ajuda. E as alianças, elas não são polidas. E quando a gente não faz a manutenção, a tendência é que elas se rompam. Então, para a gente finalizar, eu queria deixar esse pensamento hoje sobre como é que anda as tuas alianças. A tua aliança com Deus e como é que anda a tua aliança com os homens. Como é que está a tua aliança dentro da tua casa, na tua família, na tua parentela? Porque é muito tremendo, né? A gente chegar aqui na igreja a gente ama todo mundo, ama e ama mesmo, né? Porque a gente não convive junto. Bota eu para morar lá dentro da casa do Jorge, de repente não vai dar certo, né, Jorge? Vai ficar uma ciumeira danada lá, o Bruto, não é não? É assim. Mas a gente ter aliança com aquele que mora dentro da nossa casa, ou aquele parente às vezes que não mora, mas que é nosso parente, mas que às vezes, eu adorei esse termo quando eu ouvi a primeira vez, quando o cara é lixa, né, na nossa vida.
Como é que é você manter as tuas alianças com aquele que em algum determinado momento trouxe um mal para a sua vida? Será que é fácil ir lá e se reconciliar e refazer essa aliança? E trabalhar para que essa aliança seja produtiva dali por diante? Existem algumas pessoas que dizem que é muito fácil ser crente dentro da igreja. O interessante é a gente pensar o quanto nós somos dentro da nossa casa, o quanto nós somos crentes lá na rua, na segunda-feira, lá dentro do nosso trabalho. Dentro da igreja, irmão, as pessoas sabem que você é crente. Elas te observam com uma outra ótica. Mas o seu amigo lá do seu trabalho, ele te observa e pensa assim: eu vou ver como esse cara se comporta, como é o comportamento dele. O que você tem demonstrado a essas pessoas? Billy Graham tem uma frase, ou tinha, né? Uma frase muito interessante, que ele diz que a gente não precisa da Bíblia para pregar, né? Que nós somos a mensagem. O seu comportamento é a mensagem que o outro está esperando ouvir. Daqui a pouquinho, nós vamos mais uma vez trocar esse cálice. E que de hoje por diante, você tenha consciência de que o peso espiritual que há nesse ato muito singelo e simples, ele tem um peso muito grande, muito forte. Troque esse cálice somente com pessoas que você tem a real condição de olhar dentro dos olhos e falar: olha, meu irmão, eu tenho uma aliança com você. Para a gente comer um churrasco junto, para a gente tocar um louvor, para a gente cultuar o Senhor, ou para a gente chorar junto também. Que sejamos assim, que essas alianças criadas entre mim e você, elas sejam inquebráveis. E quem sabe um dia, se a gente conseguir manter isso entre nós, um dia a gente seja assim com Deus também. Que as alianças que a gente tem com o Senhor, elas também se tornem inquebráveis. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Essa palavra é totalmente pertinente. E João no capítulo 13, foi o texto que eu li no início. Uma quinta-feira